Olá, Maranata, venha, Senhor. Essa é a nossa esperança neste canal. E é com essa esperança que nós temos nos mobilizado aqui para falar sobre sinais da volta do Senhor. São inúmeros os sinais, são diversas as informações que o Senhor deixou para que nós não estivéssemos desapercebidos quanto ao momento da sua chegada, da sua volta. Eu sou Israel e nós estaremos hoje abordando um assunto extremamente importante e um tema lindo e de grande valor para a escatologia. Hoje nós estaremos analisando um pouco a frase dita por Deus a Moisés, a apresentação que Deus dá de si mesmo a Moisés, quando ele chama ou se apresenta como o Deus de Jacó. Coisas lindas, extraordinárias estão nessa frase. Lições importantíssimas do Senhor estão colocadas nessa frase. Mas antes de nós abordarmos este assunto, eu quero te fazer um pedido. Seja um abençoador deste canal. E você vai se perguntar, como eu posso ser um abençoador? Bem, este canal ele foi criado com um único propósito, que é o propósito de divulgar a palavra do Senhor, de divulgar essa notícia de que o Senhor Jesus breve voltará. Então, como você pode ser um abençoador? Se isso tem abençoado sua vida, se as informações aqui dadas têm abençoado sua vida, compartilhe essas informações. É uma das maneiras que você pode ser um abençoador. Seja um divulgador dessa mensagem. Informe sobre este canal, fale deste canal. A outra maneira que você pode nos abençoar é deixando um comentário, curtindo o vídeo que você está assistindo. Assim você estará nos abençoando, nos ajudando muito. Então seja um abençoador. Nos ajude a ajudar as pessoas a conhecer a mensagem que está sendo divulgada e que entendemos que não por muito tempo estará sendo divulgada. Porque quando chegar o momento em que a igreja precisar ser silenciada, essa mensagem não será mais possível. Então, nos ajude a levar a mensagem da volta do Senhor Jesus para muitas pessoas, ok? Vamos então para o nosso estudo de hoje. Eu percebo que as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande em conhecer o coração de Deus. Talvez você não saiba, mas existem grupos e movimentos que militam em nome do Senhor Jesus, mas que ao mesmo tempo combatem a mensagem do próprio Senhor. É estranho isso, eu sei que soa de maneira estranha, mas é toda essa estranheza que envolve a igreja nos nossos dias que faz dela a igreja que vai viver a volta do Senhor, que vai experimentar os dias finais. E hoje nós queremos falar sobre um desses pontos que a igreja confusa, perdida, desvanecida, ela tem vivido concernente à postura diante do que Deus disse a respeito de Jacó, de Israel. Para entender o que nós queremos falar hoje,
nós precisamos fazer um caminho, ok? Então eu preciso que você caminhe comigo em alguns capítulos e versículos da Bíblia para que você venha compreender o que nós queremos dizer hoje. Como já disse no início, o nosso tema é o Deus de Jacó. Essa frase que eu acabei de dizer, ela está compondo todo um cenário que aparece no livro do Êxodo, quando Moisés é chamado por Deus para libertar o povo de Israel do Egito. Moisés foi atraído ao ver uma sarça ardente, que seria um arbusto pegando fogo, mas o fogo não consumia esse arbusto. E aí nós temos uma primeira lição extraordinária. Nós todos que nos aproximamos de Deus, nos aproximamos pelo extraordinário dos feitos do seu poder. A maneira extraordinária de Deus agir é que nos atrai até Ele. Deus, na realidade, quando mostra um arbusto pegando fogo, e esse fogo não era um fogo real, embora visível, não real, mas sobrenatural, porque não consumia aquele arbusto. E o que estava no coração de Moisés era exatamente esse confronto das leis da natureza sendo questionadas pela visão extraordinária que ele estava tendo. Ele então se aproxima porque ele vê leis naturais sendo quebradas. E nós aprendemos então a outra lição. O Senhor nos atrai quando Ele mostra a sua capacidade de vencer leis naturais. Quando a ordem natural das coisas é quebrada, o Senhor está mostrando assim a sua capacidade, o seu controle, o seu domínio sobre todas as coisas, sobre todos os elementos da natureza, sobre todo o mundo visível e invisível, conhecido e desconhecido. É interessante a gente observar que o Senhor não respeita os limites das leis da natureza que Ele mesmo criou. Ele está acima de todas essas leis. Moisés então é atraído por esse sobrenatural, como cada um de nós foi atraído pelo sobrenatural de Deus de alguma maneira. Ou o Senhor tocou profundamente dentro de nós, ou o Senhor mostrou o seu poder, ou o Senhor revelou a sua glória. O fato é que cada um de nós é atraído também quando o sobrenatural de Deus mostra-se acima das leis, acima das regras, acima do natural. E nós, como dependentes, como desejosos de muitas vezes vencer essas leis, mas não podendo vencê-las, nós então nos sentimos atraídos por um desejo incontido de estar com esse Deus. Moisés fez isso e se aproximou, e o Senhor disse: tire a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está pisando é um lugar santo. Nós aprendemos algo extraordinário também aí, porque o Senhor está dizendo: na minha presença, eu quero uma comunhão sem isolamentos. Eu quero uma comunhão sem parcialidade. Eu quero uma comunhão inteira. Eu não quero uma comunhão quebrada. Eu não quero uma comunhão com isolamentos. Eu não quero bloqueios. Mas eu quero que você perceba e sinta plenamente o meu poder e a minha glória. Então Moisés tira as sandálias e o Senhor então se apresenta a Moisés. E é assim que eu gostaria de começar a leitura do nosso texto de hoje, que se encontra no livro do Êxodo, no capítulo 3, no versículo 1 até o 6. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha,
por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá. Tire a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Há algo lindo nessa mensagem que talvez você não tenha percebido no primeiro momento, mas o Senhor faz uma apresentação de si mesmo. Depois de mostrar o seu poder extraordinário e de pedir que Moisés não criasse isolamentos para a comunhão que ele gostaria de ter com ele, agora o Senhor se apresenta para ele dizendo: Eu sou o Deus de teu pai. Eu quero mostrar para você o que há de extraordinário na apresentação de Deus a Moisés. Ele se apresenta pelo nome de 3 patriarcas, conhecidos, famosos na história, na construção da história do povo de Israel: Abraão, Isaque e Jacó. Eles são famosos, mas chegam a essa fama por motivos diferentes. Ou seja, o Senhor revela no nome desses homens, desses personagens, o motivo pelo qual Ele os escolheu. O nome em hebraico de cada um deles fala da sua característica, fala da sua personalidade, da personalidade de cada um deles, que faz com que o Senhor escolha a cada um deles. Uma coisa que eu gostaria que você pensasse: por que Deus escolheu Abraão, Isaque e Jacó? Por que Deus escolheu esses personagens? É porque essas pessoas tiveram comportamentos que conquistaram o coração de Deus. E os nomes deles apresentam essas características da sua pessoalidade. É algo muito comum entre os hebreus dar nomes que falem das características das pessoas. O primeiro nome do patriarca Abraão não foi Abraão, mas Abrão, que em hebraico seria Avram. E a palavra Avram é a fusão, é a junção de 2 palavras hebraicas: Av, que é pai, e Ram, que é elevado. Então Avram seria pai elevado. Mas o Senhor Deus, Ele muda o nome de Avram para Avraham, ou Abraão na nossa língua. O que o Senhor fez, em primeiro lugar, foi acrescentar ao nome de Abraão uma letra que é uma das letras do tetragrama. Em outras palavras, o Senhor colocou o seu nome no nome de Abraão. Ele enxertou o seu nome no nome de Abraão. E aí há uma mensagem muito interessante, porque o Senhor quase que está dizendo: eu me somei a Abraão, eu me envolvi com Abraão, eu me coloquei em Abraão. Essa mensagem é a mesma mensagem dada no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus anuncia que vai ao céu, mas que Ele deixaria um outro Consolador que estaria conosco. Mas Ele disse: não só conosco, mas em nós. Assim como o Espírito Santo se misturou àqueles que creem no Senhor, assim também Deus se misturou ao patriarca Abraão. Colocou dele no patriarca Abraão. Como isso é lindo, pessoal. Mas o nome Avraham também pode significar pai, Av, e Irham, que vem da palavra Ramon, que significa multidão. Então nós teríamos agora Avraham, o pai de uma multidão. Mas também cabe no nome de Avraham uma outra colocação muito importante e interessante. A palavra Avraham pode ter também a junção de outras palavras. Pode ser a junção da palavra Abir, que quer dizer
valente, e mais uma vez, Ram, que vem da palavra Ramon, multidão. Então o nome Avraham seria algo maravilhoso. Seria o líder forte e poderoso de todas as nações. Seria esse o sentido do nome Avraham. Lembrando que essa liderança e força vem da participação direta do Senhor no nome do patriarca da fé, do pai da fé, Abraão. O segundo nome que o Senhor usa para se apresentar é o nome Isaac. Isaac parece ser um personagem apagado na história, mas eu gostaria que você percebesse a grandeza da participação de Isaac na história. Isaac, então, seria sorriso, alegria. E foi isso que Isaac promoveu ao chegar na família de Abraão. Lembrando que Abraão já havia vivido momentos de melancolia e de tristeza juntamente com Sara, porque a sua idade avançada passava uma mensagem de que o tempo passou e Deus não cumpriu sua promessa, ou poderia não cumprir como ele esperava. É assim que nós reagimos quando olhamos para as promessas e não conseguimos enxergá-las em nossa vida. Olhamos assim com tristeza e com descrença, até que a manifestação do Filho da promessa muda essa história. E quem traz sorrisos para a família que estava em desesperança é Isaac, aquele que faz sorrir. E esse Isaac é a figura do próprio Cristo, porque é Cristo quem vem trazer a esperança àqueles que já não têm mais sorrisos, àqueles que já não encontram mais sorrisos. Mas Isaac aparece ainda com mais força no elemento de tipologia de Jesus Cristo. É quando ele é oferecido como sacrifício no Monte Moriá. Segundo o historiador Flávio Joséfo, Isaac sobe ao Monte Moriá juntamente com seu pai Abraão quando este tem 27 anos de idade. Então, mais uma vez, nós estamos vendo a tipologia de Cristo Jesus. Por que a tipologia de Jesus? Porque Isaac está fazendo isso voluntariamente. Ele já é um homem. Ele não é um menino que está obedecendo ordens, mas ele é um homem que pode reagir e sair de toda aquela situação. No entanto, a beleza da mensagem está exatamente no fato dele não fugir. Ele permanece com seu pai e questiona o seu pai, dizendo que ele vê o madeiro, ele vê o cutelo, ele vê o fogo, mas ele não consegue ver o sacrifício. Abraão sabia que ele era o sacrifício e comunicou isso a ele em algum momento depois que a lenha foi ajeitada sobre o altar, quando ele vai amarrar Isaac, que, como já disse, não é um garoto. Então ele não reage, ele se deixa amarrar. Ele crê na fé que o seu pai tem. Ele confia na fé e no Deus de seu pai. Essa mensagem passada por Isaac é a mensagem que conquista o coração de Deus e faz com que Deus se identifique também com Isaac. Então agora nós encontramos duas razões lindas para Deus se identificar com personagens. Primeiro, ele se identifica com um homem que é o pai da fé. Depois ele se identifica com o homem que é a entrega, a submissão, que é a confiança, que é a esperança depositada no Deus de seu Pai. Isso é cativante para Deus e isso é uma mensagem linda para a igreja. Uma mensagem de esperança para todos nós, que deveríamos confiar nas mensagens e promessas do nosso Deus, que deveríamos descansar e saber que o Senhor Deus fará o melhor, fará o que deve ser feito. Quando Isaac se deixa amarrar, ele também está falando como Jesus, que se deixa
ser crucificado. E como diz o profeta Isaías, ele é levado como ovelha para o matadouro, sem reações no sentido de ser contra ou de fazer algum estardalhaço, mas ele vai quieto para o matadouro, ele vai obediente, como Isaque foi obediente. Linda essa mensagem, não é mesmo? Mas então vem uma mensagem ainda mais forte do que essa, porque o Senhor agora vai dizer que Ele é Deus de Jacó. O interessante é que nós sabemos que Jacó é Israel. O seu nome fora mudado quando este encontrou-se com Deus no Val de Jaboque. E ali, no estreito de um rio chamado Jaboque, atravessando o estreito desse rio, Jacó luta com o anjo, que é o próprio Deus, que é uma teofania, uma manifestação do próprio Deus. Na luta, o anjo muda o nome de Jacó para Israel. E a palavra Israel significa aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Nós encontramos essa informação em Gênesis 32, no verso 8. O nome Israel, então, significa aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Porque o Senhor, quando luta conosco, prevalecemos. Porque quando tomamos o lado de Deus, prevalecemos. E Jacó foi esse personagem que sempre assumiu o lado de Deus. Ele sempre confiou no lado de Deus. Ele sempre lutou ao lado de Deus. Ele sempre creu nas coisas espirituais. Por exemplo, ele compra a primogenitura, porque ele vê na primogenitura uma bênção que seu irmão não conseguia enxergar. Veja, Jacó vê as coisas de maneira diferente. Ele luta pelas coisas diferentes da maioria das pessoas da sua idade. Ele luta pela primogenitura, ele luta pela bênção de seu pai. Ele valoriza as coisas espirituais. Então, por isso ele é chamado depois pelo próprio Deus, pela sua valentia, como aquele que lutou com Deus e prevaleceu. E o Senhor então muda o seu nome para Israel. Mas nós sabemos que o significado, o sentido do nome Jacó ou Yaakov traz um sentido um pouco diferente. No entanto, o Senhor não se apresentou como Deus de Israel. Percebe isso no livro de Êxodo? Ele se apresenta como Deus de Abraão, o pai da fé. Ele se apresenta como Deus de Isaque, a submissão da fé. E ele apresenta-se como Deus de Jacó, e não como Deus de Israel. Jacó traz um nome tão diferente de Israel em seu sentido, em seu significado. Enquanto Israel é aquele que lutou com Deus e prevaleceu, Jacó geralmente é traduzido por suplantador. Embora essa não seja a melhor colocação, mas veja, Deus está dizendo que Ele é Deus de Jacó. Eu quero que você perceba agora que Deus não se apresentou como Deus de Israel. Ele se apresentou como Deus de Jacó. E nós sabemos que o nome Jacó é bem diferente no seu sentido do nome Israel. Embora as letras que formam a palavra ou o nome Jacó trazem uma ideia de uma ação, de alguém que tem visão, de alguém que é separado, de alguém que luta pela família e pelos seus ideais, nós podemos entender que o nome Jacó ainda assim é bem diferente do nome Israel. O fato que o Senhor mudou o seu nome para Israel. Mas veja, o Senhor mantém-se como Deus de Jacó. E a primeira colocação que eu vejo aqui de grande importância é que o Senhor consegue enxergar o caráter de Jacó. Ele consegue ver aquilo que a maioria das pessoas hoje usam como razão de crítica. Ele consegue ver pureza. Enquanto todas as pessoas olham para Jacó
e vê Jacó como um enganador, o Jacó como um suplantador. Deus vê Jacó com outros olhos. Ele enxergou o coração de Jacó. Ele enxergou a realidade das emoções de Jacó. Ele olhou as intenções do coração de Jacó. Então ele conhece Jacó. É o Deus do Salmo que diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Deus está dizendo que sabe sobre Jacó o que a maioria das pessoas ignora. Ele sabe quem é Jacó. Ele sabe por que Jacó fez tudo o que fez. E ele aprovou o comportamento de Jacó. Ele aprovou as intenções de Jacó. Veja, Jacó lutou pela sua primogenitura. Jacó lutou pela bênção de seu pai. Por coisas abstratas, mas espirituais. Por valores espirituais. Quantas vezes nós somos mal interpretados em nossa busca das coisas espirituais, mas o Senhor que nos conhece sabe a intenção de nosso coração. Ele julga de maneira diferente. E a mensagem linda começa exatamente aqui. O Senhor está dizendo: eu vejo Jacó. Eu vejo quem é Jacó. Eu entendo quem é Jacó. Eu recebo quem é Jacó. E eu aceito quem é Jacó. E eu sou Deus de Jacó. E assim como ele se identificou com o pai da fé, ele vai se identificar com a fé submissa de Isaac. E ele vai se identificar com a fé aguerrida de Jacó. Ele vai se identificar com a fé que luta pelos seus direitos. Ele vai se identificar com a fé que corre atrás dos seus recursos. Ele vai se identificar com a fé que não fica parada, mas uma fé que se movimenta. Então ele vai concordar mais uma vez com o Novo Testamento. Afinal de contas, a Bíblia é do mesmo Deus, revelada pelo mesmo Deus. E no Novo Testamento, então, Tiago, que é Jacó, ele vai dizer: mostra-me a sua fé sem obras, e eu te mostro a minha fé com obras. E qual é a fé que se expressa de uma maneira melhor? A fé morta é a fé que não tem obras. Tiago não está dizendo que a fé são as obras e que a fé são ações, mas ele está dizendo que quem tem fé realiza obras. Então o Senhor está se identificando com Jacó. Que mensagem linda o Senhor está passando para cada um de nós. O Senhor aceita Jacó. Mas nós sabemos que a Bíblia é reveladora e extraordinária, e ela guarda informações, e há informações outras guardadas aqui nessa passagem que nós acabamos de ler. Porque o Senhor não só está dizendo que é o Deus de Jacó, Ele está dizendo que é o Deus da descendência de Jacó. Porque a frase começa dizendo: eu sou o Deus de teu pai, de Abraão, de Isaque e de Jacó. E nós sabemos que Jacó é Israel. E agora entra aquela mensagem que muitos querem lutar contra ela. Muitos dizem que Israel, por ter negado Jesus e por ter sido um grupo motivado a pedir a morte de Jesus, então o Senhor haveria abandonado Israel e não teria mais nenhum apego a Israel, trocando Israel pelos gentios, trocando Israel pela igreja. Mas isso não é verdade. Na realidade, o Senhor enxertou a igreja em Israel. É o que diz a palavra do Senhor. Então vamos ler alguns textos que mostram que o Senhor nunca abandonou Israel. Essa é a grande mensagem escatológica na frase: eu sou o Deus de Jacó. Porque o Senhor nunca deixou de ser o Deus de Jacó. E Ele nunca deixou de ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Israel. Ele é o Deus de Israel e Ele sempre será o Deus de Israel. A igreja que foi enxertada em Israel
é que foi abençoada por meio de Israel e não houve uma troca, não houve uma substituição de Israel pela igreja. Vamos ler alguns textos que mostram isso. Vamos começar por Zacarias, capítulo 2, no verso 1 em diante. Tornei a levantar os meus olhos e olhei, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei: para onde vais tu? Respondeu-me ele: para medir Jerusalém, a fim de ver qual é a sua largura e qual é o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro. E lhe disse: corre, fala a este mancebo, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão, nela dos homens e dos animais. Pois eu, diz o Senhor, lhe serei um muro de fogo em redor, e eu, no meio dela, lhe serei a glória. Ah, fugi agora para a terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como 4 ventos do céu, diz o Senhor. Ah, escapai para Sião, vós que habitais com a filha de Babilônia. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, para obter a glória, ele me enviou às nações que vos despojaram. Porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Aqui eu quero fazer uma pausa com você. Aquele que tocar em Israel, toca na menina dos olhos de Deus. Israel é a menina dos olhos de Deus. Isso é extraordinário e não pode ser esquecido. Israel é a menina dos olhos de Deus. O que significaria isso? Bem, a ideia é que quando nós focamos o nosso olhar em alguma coisa, o reflexo daquilo se dá exatamente no lugar dos nossos olhos, onde chamamos menina dos olhos, no centro do olho. Então é como que dizer que Deus está sempre olhando para Israel. É o alvo do olhar de Deus. Ele está sempre atento a Israel. Ele ama Israel. E Ele está olhando sempre para o seu povo, sempre esperando que esse povo se arrependa dos seus erros, mude o seu caminho. Sempre atento às orações dos santos que estão no meio desse povo, sempre atento às promessas que fez a este povo. Ele então chama este povo de menina dos seus olhos. Vamos continuar a leitura? Porque eis que ali levantarei a minha mão contra eles, e eles virão a ser a presa daqueles que o serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos me enviou. Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, pois eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Então o Senhor possuirá Judá com sua porção na terra santa, e ainda escolherá Jerusalém. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou na sua santa morada. A declaração de Deus é extraordinária. O Senhor voltará os olhos para Jerusalém, restaurará toda a terra de Israel, e ainda que os povos estejam ali, eles se ajuntarão, porque verão a glória de Deus manifesta em Israel. O Senhor tem promessas para Israel. Ele não trocou Israel pela igreja, mas ele tem um plano para a igreja e um plano para Israel. Isso não deve ser esquecido por nós. Olha o que diz mais ainda a palavra do Senhor. Em Êxodo 3:7 está escrito: Então disse o Senhor, com efeito tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o clamor por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos. O Senhor disse isso a Moisés: eu ouço o clamor do meu povo. Será que Deus deixou de olhar para Israel como seu povo? Então olha o que diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. No capítulo 11, no verso 1. Pergunto, pois,
Acaso rejeitou Deus a seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. O Senhor jamais rejeitou ao seu povo. A pergunta de Paulo é clara, com a resposta objetiva e clara. O Senhor jamais rejeitou o seu povo e jamais rejeitará o seu povo. Na realidade, o Senhor tem para Israel um compromisso assumido com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus conhece o coração das pessoas e Ele trata Israel com o amor que Ele trata a igreja, porque Ele também tem o coração das pessoas que estão na igreja. Ele conhece o coração de cada um. Outros textos escatológicos estão no Velho Testamento. Vamos ler alguns deles que falam da restauração de Israel. Isaías 14, 1 e 2. Pois o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda escolherá Israel, e os porá na sua própria terra, e ajuntar-se-ão com eles os estrangeiros, e se apegarão à casa de Jacó. Os povos os receberão, e os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel os possuirá por servos e por servas, na terra do Senhor, e cativarão aqueles que cativaram, e dominarão os seus opressores. Também podemos ver em Ezequiel, no capítulo 34, no verso 11. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas, e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares por onde foram espalhados, no dia de nuvens e de escuridão. Sim, tirá-las-ei para fora dos povos, e as congregarei dos países, e as introduzirei na sua terra, e as apacentarei sobre os montes de Israel, junto às correntes da água, em todos os lugares habitados da terra. A promessa do Senhor é restaurar Israel. A promessa do Senhor é nunca abandonar a sua aliança com Israel. E Ele restaurará Israel na sua fé, também nos últimos dias. O Senhor é Deus de Jacó. O Senhor é Deus de Israel. O Senhor é Deus da descendência de Abraão. Ele nunca trocou Israel pela igreja. Vamos a outro texto que comprova isso. Zacarias 8, versos 7 e 8. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e os trarei, e eles habitarão no meio de Jerusalém, e serão o meu povo, e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. O Senhor tem um plano para Israel. A grande discussão que se faz hoje em dia chama-se teologia da substituição, onde se diz que Israel foi trocado pela igreja. O Senhor se irou contra Israel porque este povo matou seu filho na cruz do Calvário. Mas isso não é verdade. O clamor do próprio Cristo foi ao Pai: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E teria o Senhor não escutado o seu filho na cruz? Teria o Senhor fechado os ouvidos para o seu filho, que ora pedindo misericórdia? Teria o Senhor fechado os ouvidos para Jesus, que lutou pela salvação de Israel? O próprio Jesus, que disse diversas vezes que veio primeiro para os judeus para depois ir aos gentios. O próprio Jesus que disse: anunciem o Evangelho em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ele disse que o Evangelho deveria começar em Jerusalém, começar em Judá, começar em Israel. E o Senhor agora teria mudado? Jamais. O Senhor não trocou Israel. O Senhor é Deus de Jacó.
O Senhor é Deus que conhece o coração do seu povo e sabe que esse povo tem um coração propenso ao arrependimento e irá se arrepender dos seus erros e consertar os seus caminhos. Por isso a palavra de Deus traz uma mensagem tão linda no Salmo 122, que merece nossa atenção, que diz assim, o Salmo 122, verso 6, Orai pela paz de Jerusalém, prosperem aqueles que te amam. Que hoje essa mensagem entre no seu coração. O Deus de Jacó conhece Jacó. O Deus de Jacó é o Deus de Israel e não trocou Israel por um momento de fraqueza de Israel. Mas o Senhor tem planos para Israel, assim como Ele tem planos para toda a igreja. Que o Senhor abençoe sua palavra e que você também entenda que o Senhor jamais abandona os seus. Ele jamais te abandonará e jamais abandonará aquele que um dia Ele chamou de seu povo. Porque Deus é fiel. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Guarde essa palavra, porque ela vem do céu e ela é reveladora e importante para nós. Deus te abençoe, em nome de Jesus.